Salve, galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Antes da gente falar a respeito do tema de hoje, gente, eu quero deixar aqui para vocês o meu agradecimento em nome do Gael, meu filho caçula, também do meu esposo Vlad, em meu nome e também de toda a minha família, porque nós estamos recebendo bastante ajuda para que ele possa continuar a receber as terapias. Para quem não sabe, o nosso Gael, ele tem 5 anos de idade, ele é até nível 3 de suporte, não fala, ele é não verbal, usa fraldas, e enquanto o SUS ainda não resolveu chamá-los, a burocracia eu sei que é bastante grande mesmo, algumas enfermeiras vieram falar comigo a respeito dessa fila que é realmente gigantesca. Então, enquanto ele não é chamado pelo SUS, nós precisamos arcar do nosso bolso. Está bem pesada a situação, porque a gente depende praticamente do nosso canal. Nós pagamos aluguel, então se você puder nos ajudar com qualquer valor, eu vou deixar o nosso Pix na descrição desse vídeo, tá bom, gente? Então qualquer ajuda é muito válida e eu agradeço a cada um de vocês que ajudou de alguma forma. Bom, hoje nós vamos falar a respeito de alguns lugares assombrados de Brasília, tá? Não só do Palácio do Planalto, mas também de outros locais considerados bastante assombrados. Eu não sabia que havia tantos locais assim, por quê? Nós já fizemos um vídeo a respeito de Brasília, vou deixar o link na descrição e também lá no nosso grupo de WhatsApp, porque se você quiser saber quando sai vídeo novo, não dependa somente da notificação do YouTube acionando aqui o sininho da plataforma, mas entrem também no nosso grupo de WhatsApp, porque por lá você será notificado por nós quando sai vídeo novo, tá? Esse grupo ele é somente para notificação, nós tentamos deixá-lo público, mas não deu muito certo, então a gente privou ele novamente. E é somente para notificação e também para prestação de contas referente ao tratamento do Gael, tá bom? Então, se você quiser saber a respeito da história de Brasília, a fundo, quando ela foi criada, as coisas também macabras que teriam acontecido nessa construção, por favor, assistam esse vídeo também, que ele é um complemento muito importante desse vídeo de hoje. Mas eu vou contar para vocês algumas histórias que eu fiquei sabendo na internet que realmente eu não conhecia e eu espero que vocês gostem. Agora, chega de papo e vamos logo para essa história. Vlad, solta a vinheta. A história que eu vou contar para vocês agora envolve o Palácio do Planalto, tá? Que tá bastante aí na mídia referente à política, mas não é o tema do nosso vídeo, não tem nada a ver com política, e sim, no caso do Palácio do Planalto, envolve um suposto fantasma de um dragão da independência que teria falecido lá pelas áreas entre os séculos 19 e 20. Então, muita gente fala que até hoje essa figura é vista e que não é nada agradável, porque ele faleceu de uma forma bastante brusca e é do jeito que ele faleceu que muita gente fala que esse dragão costuma aparecer. Mas afinal de contas, Bruna, o que é um dragão da independência? Os dragões da independência, oficialmente conhecidos como o primeiro regimento de cavalaria de guardas, eles foram criados em 1808 no Rio de Janeiro por ordem de Dom João VI. Nessa época, a unidade ela foi formada para proteger a família real portuguesa. Essa era a real literalmente, né, função deles, proteger tanto o rei quanto os príncipes, regentes também. Após a independência do Brasil em 1822, o regimento ele passou a ser associado à figura do imperador Dom Pedro I do Brasil, que os utilizava como sua guarda pessoal, na verdade, não só para eventos, né, políticos, digamos assim, mas para as escapadinhas que ele dava literalmente da dona Leopoldina para que ele pudesse encontrar a sua amante, digamos assim, favorita, que é a Domitila de Castro, que nós também temos um vídeo aqui no canal e que eu também vou deixar o link na descrição e no grupo de WhatsApp. Nós temos um vídeo também falando sobre os mistérios, né, sobre os fantasmas imperiais do Brasil, e eu também vou deixar esse link para vocês. Em Brasília, desde a inauguração, né, da cidade em 1960, os Dragões da Independência eles passaram a atuar como guarda de honra do presidente da República,
participando de eventos cívicos e também de cerimônias oficiais, incluindo a guarda no Palácio do Planalto e também no Palácio da Alvorada. A história desse suposto fantasma do Dragão da Independência, ele é visto justamente no Palácio do Planalto. Ah, Bruna, mas não coincide muito, porque nessa época Brasília não havia sido criada, mas alguns médiuns falam que, na verdade, a função que ele tinha, ele exerce até hoje onde quer que ele esteja, que no caso seria proteção, né, da realeza portuguesa, mas hoje seria do presidente da República. Então isso são palavras de alguns médiuns, de alguns sensitivos, por isso que ele é visto em Brasília, tá? E não no Rio de Janeiro. Pelo menos são histórias que o povo conta, ninguém aqui está afirmando que isso é verdade. São histórias, algumas pessoas falam que são lendas também, mas que estão bastante presentes também no folclore aqui do Brasil, mas há médiums que batem o pé e dizem que conseguem vê-lo, que ele existe e que não é porque você não vê que ele não está lá nesse local. O que teria acontecido com ele nos séculos XIX e no século XX? Provavelmente, gente, no século XIX, algumas pessoas falam que até um pouco antes disso, tá? Esse homem que era um guarda real, ele teria caído de uma rampa considerada muito alta, onde ele estava, e não teve jeito. Ele caiu com a cabeça literalmente no chão, não teve o que fazer, e ele é visto até hoje sem essa parte do corpo. Não posso falar muita coisa aqui, porque infelizmente o nosso canal ele é muito censurado. Eu não vejo isso muito em outros canais, mas o nosso ele é bem marcado pelo YouTube, pelo jeito, porque nós já tivemos alguns vídeos que nós tivemos que reeditar de uma forma bastante intensa para que ele permanecesse no ar. Então é por isso que eu evito muitas palavras. Não é porque eu não quero contar a história, mas é porque a plataforma te exige desse jeito. Muita gente que faz a vigilância do Palácio do Planalto, não somente os dragões da Independência, mas também os seguranças particulares dos presidentes, eles falam que já viram essa figura. Claro que não são todos, mas algumas pessoas falam que já viram sim ele e que quando eles vão se aproximar para perceber o que está acontecendo, porque eles não conseguem entender aquela figura, né, de longe, porque ele está com um capacete na mão, então eles não conseguem enxergar da gola da camisa dele para cima. Só que ao chegar perto dessa figura, ela simplesmente desaparece, mas eles conseguem ver o estado em que ele estava. É dito que muitas energias ruins rondam esse local, que é o Palácio do Planalto, e eu não duvido, porque lá há muitas disputas políticas, há muitos interesses próprios, há muita inveja, há muitos complôs. Então a gente sabe que muita coisa ruim sim pode estar acumulada lá dentro, e é óbvio que outras coisas também são relatadas. O pessoal que trabalha com a conservação e limpeza já relatou que vêem vultos com muita frequência, porque lá eles trabalham praticamente dia e noite, então é uma coisa que não para, né? O Brasil não para, e lá uma grande parte do Brasil está concentrada lá, os interesses estão lá. Então as pessoas que fazem a conservação falam que principalmente no turno da noite e também ao entardecer, não são todas, é claro, mas muita gente fala que consegue ver claramente pessoas passando, só que não são pessoas normais, né? São pessoas com trajes já muito antigos, pessoas que já foram reconhecidas como outros políticos também, que já não estão entre nós, e que eles passam lá circulando, e que tem gente que simplesmente já se acostumou com isso tudo, mas também tem muito pessoal que pede as contas já na primeira semana, porque não consegue conviver com tanta coisa sobrenatural assim. Para quem está chegando aqui no canal, gente, vou explicar para vocês, tá? Para quem já me conhece, já está um pouco chato. Mas para quem está chegando é o seguinte: para a gente, o sobrenatural nada mais é do que o natural, que não pode ser visto com tanta frequência, mas que está lá. Então a gente fala isso não com um tom de desrespeito, mas é um tom que é mais conhecido, mais folclórico, então é por isso que a gente usa aqui no canal, tá bom? Muitos médiuns falam que lá há muitos obsessores, mas que na maioria não são obsessores desencarnados, e sim obsessores encarnados que querem realmente a política de qualquer jeito. Então a gente sabe que locais assim armazenam energias bastante negativas. Entre os funcionários e os hóspedes mais habituais de um dos hotéis mais antigos da cidade de Brasília, é bastante conhecida também a lenda de uma mulher que costuma aparecer
em um dos andares do Hotel Nacional. Essa mulher, ela costuma ser vista com um vestido branco e também com uma expressão sempre muito tranquila. Ela é frequentemente confundida com uma hóspede ou até mesmo com uma funcionária por clientes e mensageiros novos no local. As pessoas só percebem que ela realmente não está lá da forma como eles pensam porque ela desaparece instantaneamente e muita gente já falou que viu ela transpassando pelas paredes. É de conhecimento geral que muitos acidentes de trabalho ocorreram durante a construção de Brasília, e isso a gente fala, gente, no primeiro vídeo. Por isso que é muito importante, depois desse, você ir lá para conhecer a história na íntegra, desde o primeiro tijolinho colocado, porque há quem diga que teve muita gente que faleceu lá mesmo e foram colocados lá de qualquer jeito, enterrados até mesmo nas próprias paredes, porque não tinha tempo. Eram pessoas que vinham de fora, então para não perder tempo, há essa lenda, tá? Que não é comprovada, mas há essa lenda que tem muitos operários que foram misturados, inclusive na argamassa. Segundo Hélio Queiroz, em seu livro chamado 1001 Coisas que Aconteceram em Brasília e que Você Não Sabia, as obras dos ministérios foram as que registraram maior número de falecimentos. Diariamente, segundo ele, 2 ou 3 acidentes eram relatados em cada prédio, e em muitos casos as vítimas faleciam no local mesmo, e os enterros ocorriam diretamente nos canteiros das obras. Então isso tudo também é relatado em livros, não é somente em sites da internet, onde muita coisa também a gente sabe que pode ser aumentada. Apesar de a gente pesquisar bastante em várias fontes, mas isso está em um livro que é bastante considerado e foi muito vendido também. Tem um episódio específico que é relatado nesse livro que fala que um operário, ele perdeu o equilíbrio e ele caiu dentro de uma coluna de concreto que estava sendo preenchida. Segundo Queiroz, segundo palavras dele, tá? Ele disse o seguinte, abre aspas, o mestre de obras não tinha autoridade para parar o processo e a concretagem simplesmente continuou. Fecha aspas. Ou seja, o Queiroz confirma que pelo menos um funcionário tenha sido concretado lá, mas há muitas outras histórias que falam que não foi somente ele, que teve outros também que tiveram o mesmo destino. Por causa dessas situações, para lá de macabras, na minha opinião, totalmente desrespeitosas, é óbvio, mesmo que a família morasse longe, mas isso não se faz. Então, se isso aconteceu, realmente foi uma coisa que marcou e vai marcar esse local por muitos séculos mesmo. Então, não é à toa que muita gente também, principalmente da área da limpeza, mas também muitos políticos que não quiseram se identificar, falaram que já viram vultos, sim, de pessoas como se elas estivessem ainda trabalhando. Pessoas muito humildes, com roupas bastante esfarrapadas, com muita sujeira nessa roupa, na sujeira da própria argamassa, do cimento, enfim. Então, eles falam que essas pessoas ainda são vistas por lá. Há muita gente que fala que escutam barulhos nas paredes e gritos também. Atualmente, há diversos relatos de pessoas que afirmam ver vultos misteriosos, supostamente os espíritos desses operários que ainda vagam pelos corredores dos edifícios dos ministérios que eles ajudaram a construir, mas que também teriam perdido a vida por causa dessa construção, porque na época a segurança do trabalho praticamente não existia. Só ressaltando, tá, gente? Essas são informações que nós encontramos no livro do Queiroz e também em outras fontes na internet, mas isso não são palavras nossas, são coisas que nós escutamos, que nós lemos e nós estamos aqui contando para vocês, mas se souberem de alguma coisa diferente, deixa aqui para mim também no comentário. Há muito tempo, um apartamento no primeiro andar de um dos blocos da SQM 407 deixou de aparecer nos anúncios de aluguel dos jornais. Antes disso, um grande número também de inquilinos passou por lá em períodos muito curtos e os vizinhos já perderam a conta de quantas pessoas residiram nesse local. O síndico fala que, na verdade, tudo isso é invenção, que tudo isso é aumentado, mas é claro que é interesse deles também
alugarem esse apartamento, mas dizem que a coisa lá é bem sinistra mesmo. Muita gente que alugou esse apartamento saiu de forma muito apressada, muitas vezes da noite para o dia, deixando até mesmo os seus pertences para trás. Nos anos 90, os proprietários eles tentaram vender esse apartamento, mas a reputação sombria do local sempre chegava aos compradores antes da venda ser concluída, e muita gente fala que na própria visita já viram coisas estranhas, sombras passando pelas paredes, e por causa disso simplesmente não quiseram nem continuar mais o assunto e falaram que não ficariam com o imóvel. Há quase 20 anos esse apartamento permanece fechado, segundo as fontes que eu li, mas os vizinhos eles juram que ainda ouvem gritos, choros e o som de móveis sendo arrastados, como se alguém ainda estivesse lá dentro, alguém que estivesse brigando, alguém que estivesse passando por uma situação não muito boa, e que na hora que vão ver simplesmente não há nada. O próprio síndico já diz que isso é mentira. Por quê? Porque ele vai ver e diz que não tem nada. Talvez ele não escute realmente. Não é porque, né, você escuta e o outro não escuta, que não está lá ou que está lá. Então tem muita coisa também ali que tem a ver com a sensibilidade. Então é difícil chamar alguém de mentiroso num caso assim. Mas segundo o síndico, ele disse que não acontece nada disso e que isso aumenta. O próprio porteiro também fala que muita coisa é o povo que aumenta. Agora, quem morou lá já tem uma história bastante diferente para contar, porque esse apartamento ele chegou a ser habitado. O ponto de partida da história sobrenatural desse apartamento se refere a um homem que faleceu afogado no lago Paranoá e que morou nesse local nos anos de 1980. Segundo os boatos, o bloco N da quadra 407 na Asa Norte ainda é visitado por ele até os dias de hoje. Esse homem, que eu não vou dizer o nome dele, até em respeito à família que provavelmente ainda é viva, ele era motorista do Ministério das Relações Exteriores e faleceu após o seu barco virar enquanto ele pescava, e nessa época ele tinha 62 anos, exatamente a idade aproximada que muitas pessoas falam que já viram um homem andando dentro desse apartamento como se ele morasse lá, só que simplesmente ele desaparece do nada. Nas redes sociais, uma pessoa que morou nesse apartamento, ele conta que ouvia as portas batendo, que espelhos caíam e quebravam e que a água da encanação era, entre aspas, esquisita. Ele não disse muito bem por que essa água era esquisita, mas a questão dos espelhos ele disse que realmente era bem sinistro porque muitos se quebravam do nada. A pessoa que morou nesse apartamento disse que viveu no local por 7 meses com a família quando era criança e garante que o local sempre foi muito frio e também muito assustador, mesmo em dias com bastante calor. Era uma temperatura muito gelada e que ninguém sabia explicar de onde vinha aquela corrente de ar frio. Segundo João Mateus, que morou lá há muitos anos, ele, quando era criança, morou lá, ele disse o seguinte em uma entrevista, e eu vou ler exatamente as palavras dele para vocês. Abre aspas. As coisas começaram a assustar mesmo e a gente decidiu se mudar de uma vez. Em uma manhã, eu e minha irmã estávamos indo para a escola. Minha mãe sempre vigiava a gente pela janela. Quando nos viramos para dar tchau, tanto eu quanto a minha irmã, nós vimos um cara do lado da nossa mãe. E ele ainda estava dando tchau para a gente também. Fecha aspas. O João Mateus, ele conta essa história, a irmã dele também confirma, e ele disse que contou para a mãe dele o que aconteceu. A mãe dele falou que não tinha ninguém ali junto com ela, e depois dessa história, como já haviam outras situações também envolvendo, outros vizinhos já estavam lá também comentando que nenhum inquilino parava ali, eles realmente terminaram o contrato, não ficaram mais lá e nunca mais voltaram nesse apartamento. Muita gente também fala que vê uma figura fantasmagórica no Museu Nacional. Com um vestido branco esvoaçante, essa mesma figura tem sido avistada em diversos pontos da capital de Brasília. Nos últimos anos, porém, os relatos se concentram na área do Complexo Cultural da República, especialmente no Museu Nacional.
Acredita-se que essa mulher tenha sido uma das arquitetas que trabalhou na construção do museu, que ela fez parte dessa equipe, que ela gostava muito do que ela fazia e que ela faleceu. Agora não dá para saber se ela faleceu fazendo algum trabalho ou se ela simplesmente faleceu em outro local, mas como ela gostava muito daquela região, até hoje ela tem esse apego. Então essa informação ela é um pouco duvidosa nas fontes que eu pesquisei. Então se você souber, deixa aqui para mim no comentário. Essa mulher, o que se sabe é que ela teria tido uma grave tuberculose, tá? Ela não conseguiu vencer essa doença e ela não teria visto, na verdade, essa construção ser concluída. Então, talvez tenha sido por isso, né? Por ela estar ali trabalhando, querendo trabalhar, querendo colocar aquilo tudo em tijolos e ela não conseguiu terminar por causa dessa doença. Então, algumas fontes divergem um pouquinho, mas a maioria fala que ela deixou esse projeto pela metade e é por isso que ela é vista até os dias de hoje rondando esse lugar. Alguns funcionários do Teatro Nacional Cláudio Santoro, eles já passaram por momentos assustadores ou de verdadeiro pavor, influenciados, é claro, pelas lendas sobre fantasmas que supostamente assombram os corredores e as passagens subterrâneas do icônico prédio piramidal projetado por Oscar Niemeyer. Alguns deles evitam andar sozinhos pelo local, mas é claro que muita gente também já vai autossugestionada. Tem gente que fala que não vê nada. Agora tem gente que fala que já sente um arrepio, que já sente que a temperatura mudou, logo assim que chega perto desse local e que não conseguem fazer o seu trabalho. Tanto é que teve algumas pessoas que não conseguiram ficar por lá muito tempo porque eles avistam figuras sombrias e com a queda de temperatura, mesmo em dias muito quentes, eles percebem que alguma coisa está presente ao lado deles, algo que não pode ser visível aos olhos, pelo menos naquele momento. Os relatos também costumam envolver fenômenos envolvendo elevadores que se movimentam por conta própria, uma misteriosa bailarina que aparece dançando à noite e instrumentos musicais que tocam sozinhos. Eu realmente tenho, gente, essa questão com elevadores. Tá? Eu já contei isso em outros vídeos, mas tem muita gente que provavelmente vai assistir esse que não assistiu o outro que eu contei. Então eu vou contar um relato muito breve. Por que eu acredito nessa questão de elevadores andando, né, para lá e para cá sozinhos? Alguns anos atrás eu trabalhei num hospital em Florianópolis, chamado Bahia Sul. Eu era a primeira pessoa a chegar na ala das clínicas. Eu supervisionava 2 clínicas nessa época. Então eu chegava, só tinha um vigilante que estava na rua, e eu chegava e eu ia direto para o 3º andar. Tava tudo um breu, era um escuro total, assim, tinha somente umas pequenas lâmpadas em cima dos andares, mas não dava para ver praticamente nada. Muitas vezes eu cheguei e a porta dos elevadores, elas simplesmente se abriam sozinhas. Ah, até aí tudo bem, alguém pode ter pedido e desistido? Pode ter acontecido. Agora, quando eu entrava dentro do elevador, a porta fechava e o botão número 3 era acionado sozinho e era o andar que eu tinha que ficar. Então, isso aconteceu por 4, 5 vezes e eu agradecia, fica até arrepiada. Mas é verdade, eu agradecia a gentileza e eu saía de lá e continuava o meu trabalho. É por isso que eu acredito muito nessa questão de elevadores. Essa lenda da W3 é uma das mais conhecidas de Brasília. Dizem que logo após a inauguração da cidade, um taxista, ele trafegava pela W3 durante a madrugada, quando uma mulher loira fez um sinal para ele parar. Ela era muito jovem e também tinha um perfume extremamente forte. Ela pediu para ele ser levado até o cemitério. Ele achou estranho, mas ele resolveu ir, porque ele estava sendo pago para isso, era o trabalho dele. De repente, ela poderia ter marcado um encontro com alguém. Ele foi com um pouco de medo, mas ele foi. Só que, ao chegar na porta, né, do cemitério, essa mulher simplesmente desapareceu, deixando somente no carro o perfume dela. E vários taxistas contaram essa história, não foi somente um, não. E dizem que até hoje, né, alguns taxistas ainda têm medo
quando uma loira pede para chegar próximo do cemitério, e há relatos atuais sobre isso, dizendo que é verdade, que eles já fizeram essa carona, não receberam por ela e que somente ficou aquele rastro de perfume que provavelmente é a mesma mulher, o mesmo espírito dessa mulher. Tem até algumas histórias que falam que tem alguns taxistas que eles perdem clientes, tá? Quando eles veem uma loira, né, geralmente com um vestido com uma tonalidade mais clara e num perfil um pouco mais antigo, eles simplesmente não param, perdem a carona porque eles já desconfiam que pode ser a loira da W3, porque é assim que ela é conhecida até hoje. Dom Bosco, ou Giovanni, ou João Melchior Bosco, ele é um santo católico e co-padroeiro de Brasília. Ele também é conhecido por ter sonhado com a cidade em 1883, profetizando que ali seria uma terra de riqueza inconcebível. Vários aventureiros que visitam a ermida durante a madrugada relatam ter visto o vulto de um padre vestindo uma batina preta, muito semelhante à que Dom Bosco usava. Dom Bosco, o sacerdote que profetizou o surgimento de Brasília, isso há mais de 130 anos atrás, ele parece ser uma figura que realmente está por trás dessas aparições misteriosas, porque teve gente que já foi procurar na internet o rosto dele, e na hora de ver quem era o Dom Bosco, porque muita gente não sabe quem ele foi, falam, meu Deus, foi esse homem que eu vi. Ele estava com uma batina preta, ele estava todo de negro e era realmente ele quem estava lá. Então tem muita gente que tem um respeito muito grande pelo Dom Bosco, mas garante que viram, são católicos, mas garante que viram uma figura que era igual à foto da internet. A ermida Dom Bosco ela foi erguida às margens do Lago Paranoá, e é o primeiro templo da cidade, inaugurado 3 anos antes da sua fundação. E lembrando, gente, que esse Lago Paranoá é exatamente o local que aquele senhor, né, que dizem que morreu afogado com 62 anos, né, foi lá. Então é tudo muito interligado. Brasília, nessas questões assombradas, ela é muito interligada. Hoje Brasília é o assunto da vez, e isso por causa dos temas políticos, mas também tem muita coisa sobrenatural, e eu tenho certeza que se eu procurar mais um pouco, eu vou achar mais um vídeo para fazer para vocês. Então, quem é de Brasília, ou quem conhece bastante essa história e souber de mais alguma coisa, deixa aqui para mim no comentário que eu vou anotando as informações, e quem sabe a gente não faz um terceiro vídeo, uma trilogia de Brasília, tá bom, gente? Esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo muito grande para cada um de vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado!